Olá, este é o segundo vídeo da 16ª aula do curso de Probabilidade Estatística. Nele, vamos aprender sobre o teste de hipótese para a média com variância conhecida. Vamos lá? Para médias de distribuições normais com variância conhecida, usamos os testes bilateral, unilateral à esquerda e à direita. Vejamos cada um deles em um exemplo durante os próximos vídeos. Vejamos um exemplo de teste bilateral. De uma população normal com variância 36, toma-se uma amostra casual de tamanho 16, obtendo-se a média de 43. Ao nível de 10%, testar as hipóteses. Primeiro, a hipótese nula de que o μ, a esperança da variável, seja igual a 45, e a hipótese alternativa H1 de que o μ, a esperança da variável, é diferente de 45. Para resolver o exemplo do teste bilateral, vamos considerar primeiro os dados apresentados. Então, eu tenho que o nível de significância alfa é de 10%, o tamanho da amostra N é de 16, a variância sigma quadrada é de 36, a hipótese, o valor da média na hipótese nula é de 45 e a média da amostra é de 43. Então, usando a variável z dada pela média menos a esperança da variável sobre sigma índice x, onde, lembrando que esse sigma índice x é o sigma sobre a raiz de n, então ele vai assumir o valor de 6 sobre raiz de 16, 6 quartos, que dá um resultado de 1,5. Então, consequentemente, ao substituir na variável z, eu vou ter 43 menos 45 sobre 1,5. Então, eu tenho menos 2 sobre 1,5, que resulta em menos 1,33. Para encontrar as região de não rejeição e região crítica para essa hipótese, nós vamos utilizar os dados a seguir. Então, eu vou calcular quem é o z índice 1 menos alfa sobre 2, ou seja, o z índice 0,45, que vai ser o valor de 1,64. Dessa forma, a região de não rejeição será dada pela região na qual a probabilidade da norma de z ser menor do que z índice 1 menos alfa sobre 2 ser igual a 1 menos alfa. Substituindo os valores, é a região na qual a probabilidade da norma de z ser menor do que 1,64 é igual a 0,9. Enquanto a região crítica é a região onde a probabilidade da norma de z ser maior ou igual ao z índice 1 menos alfa sobre 2 seja igual a alfa. Então, essa vai ser a probabilidade da norma de z ser maior ou igual a 1,64 ser igual a 0,1. Com isso, o valor encontrado para o z índice cálculo, z calculado, é de menos 1,33, que pertence à região de não rejeição, que é o intervalo aberto entre menos 1,64 e 1,64. E com isso a decisão é não rejeitar a hipótese nula, isto é, a média é de 45, com 10% de risco de não rejeitarmos uma hipótese falsa. No teste unilateral à esquerda, como nós vimos, nós temos uma hipótese nula e uma segunda hipótese com o sinal de menor que. Então, vejamos o exemplo. Uma fábrica anuncia que o índice de nicotina dos cigarros da marca X apresenta-se abaixo de 26 mg por cigarro. Um laboratório realiza 10 análises do índice, obtendo os valores 26, 24, 23, 22, 28, 25, 27, 26, 28 e 24.
Sabe-se que o índice de nicotina dos cigarros da marca X se distribui normalmente com variância de 5,36 mg². Pode-se aceitar a afirmação do fabricante ao nível de 5% de significância? Para resolver, nós seguimos os passos do exemplo anterior, do exemplo bilateral. Então, eu tenho a informação das hipóteses, eu tenho a hipótese original μ igual a 26 e a hipótese alternativa que o μ é menor do que 26. Tenho alfa de 5, que é o nível de significância igual a 5%, e o tamanho da amostra igual a 10. Utilizando esses valores e calculando a média a partir dos valores encontrados na amostra, nós podemos resolver esse exemplo. Então, vou deixar como exercício para vocês resolverem, seguindo os mesmos passos do outro caso. Ao desenvolver os cálculos, nós vamos encontrar um valor de Z correspondente à média encontrada para a amostra de menos 0,959. Então, devemos agora encontrar a região de não rejeição para determinar se a hipótese deve ou não ser aceita. É importante frisar que nos testes unilaterais há uma pequena diferença no procedimento para determinar as regiões, região de não rejeição e região crítica. O elemento que determina essa separação para as regiões será calculado por Z índice 1 menos 2α sobre 2, e não como fizemos no teste bilateral, Z índice 1 menos α sobre 2. Isso acontece porque precisamos considerar nos cálculos das regiões que devemos usar a tabela de distribuição normal, onde são apresentados valores de probabilidade até 50%. Dessa forma, para manter a proporção presente no teste bilateral, também nesse teste unilateral, é que vamos precisar multiplicar por 2 o valor de alfa ao calcular o termo que limita as regiões de não rejeição e região crítica. Para o nosso exemplo, as regiões serão: a região de não rejeição é a região de menos 1,64 até infinito, com uma probabilidade de 95%, uma confiabilidade de 95%. E a região crítica é de menos infinito a menos 1,64, com um nível de 5%. Então, como o valor da variável calculada menos 0,959 pertence à região de não rejeição, nós concluímos que a hipótese nula não deve ser rejeitada. Dessa forma, quanto à afirmação do fabricante de que o nível de nicotina dos cigarros é menor do que 26, nós devemos rejeitar essa informação, já que a hipótese que deve ser aceita é a hipótese de que esse nível se mantém em 26. Para o teste unilateral à direita, onde nós temos uma hipótese nula de igualdade e uma hipótese alternativa com sinal de maior que, vejamos o exemplo. Uma fábrica de lajotas de cerâmica introduz um novo material em sua fabricação e acredita que aumentará a resistência média, que é de 206 kg. Sabendo que a resistência das lajotas tem distribuição normal com desvio padrão de 12 kg, retira-se uma amostra de 30 lajotas, obtendo média de 210 kg. Ao nível de 10%, pode o fabricante aceitar que a resistência média de suas lajotas tenha aumentado? Para solucionar, nós vamos considerar que a hipótese nula é de 206, de μ igual a 206, e que a hipótese alternativa é de μ maior do que 206. Então, o meu nível alfa é de 10%, o tamanho da amostra é 30 e a média encontrada é de 210.
Usando esses dados, nós vamos calcular o valor do Z correspondente ao 206, que é de 1,826, e vamos calcular as regiões crítica e região de não rejeição. Para encontrar essas duas, vamos usar o Z-índice 1 menos 2α sobre 2, como foi mostrado na questão anterior. E para esse Z, o valor correspondente da variável, que vai ser de 1,28. O Z-índice 1 menos α sobre 2 vai ser de 1,28. E com isso a região crítica é de 1,28 até mais infinito e a região de não rejeição é de menos infinito a 1,28. Com isso nós vamos concluir que o Z calculado pertence à região crítica e por isso a hipótese H0 deve ser rejeitada. E a pergunta feita na questão, que é saber se ao nível de 10% pode o fabricante aceitar que a resistência média de suas lajotas tenha aumentado, a resposta é sim, porque ao rejeitar a hipótese nula, de que o Mi é igual a 206, nós estamos aceitando a hipótese 1 de que o Mi é maior do que 206. Na nossa próxima aula, vamos aprender sobre teste de hipótese para proporção. Até lá!